Graça e paz, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O Nada Demais Justiça trouxe aqui, nada verdade é nadademais.com.br, vai trazer Rosemiriam de Mateu, confessa que Gugu Liberato, ou Gugu, morreu no próprio dia do acidente, no dia 20. Lembra que nós comentamos lá atrás e teve gente falando um monte de coisa pra nós aqui? Pois é, começou a vazar. Rosemiriam diz que Gugu morreu 2 dias antes do anunciado pela imprensa, pela assessoria do próprio apresentador. Rosemiriam, companheira de Gugu Liberato, deixou escapar, segundo o site de notícia, ela deixou escapar este fato, esse pequeno detalhe, tá? Esse pequeno detalhe sobre a informação da morte de Gugu. Lembra que eu disse aqui que nos primeiros vídeos, o Ronivon disse que já sabia da morte um dia antes, quer dizer, ele ficou sabendo no dia 21, quando saiu a notícia no dia 22, certo? Rosemiriam, companheira de Gugu Liberato, deixou escapar em entrevista ao programa do Fantástico que o apresentador morreu no dia 20. Quer dizer, no mesmo dia que ele caiu do sótão. E aí tornam a repetir, ele já chegou morto naquele hospital. Ele já chegou morto naquele hospital. Ainda digo mais, eu acredito que quando a equipe médica chegou, os paramédicos chegaram para levar Gugu, já o levaram morto. Isso é o meu ponto de vista, ok? A declaração foi dada durante uma entrevista da programação que, no entanto, passou desapercebida. O repórter, no calor de tentar saber do negócio da herança, ela lança isso daqui e ninguém pegou no ar. Mas Rosemiriam deixou claro, segundo o site de notícia, que Gugu morreu exatamente naquele dia. E aí o que acontece? Gugu já foi para o hospital morto. Abre aspas. Tragicamente, Gugu se foi no dia 20 de novembro do ano passado. O que resta é guardar essa lembrança de um homem virtuoso, de um homem íntegro, fecha aspas, disse Rosemiriam. Tragicamente, Gugu se foi no dia 20. Ela está dizendo que ele morreu. O que dá a entender, ela constatou que Gugu estava morto naquele mesmo dia após cair daquele sótão. Sótão esse que até hoje ninguém tem foto, sótão esse que até hoje ninguém tem filmagem, acidente esse que nunca foi investigado e não será investigado, porque eu costumo dizer, se investigar vai aparecer muito podre. Muito podre. Eu tenho ainda comigo, não estou dizendo aqui nem querendo abrir teoria de conspiração, mas no meu ponto de vista, pessoal, você pode comentar, mas no meu ponto de vista, o Gugu Liberato, ele não sofreu apenas um acidente. Ele não sofreu apenas um acidente. A data não bate com o que foi divulgado pelo hospital na ocasião. Até então, o que se sabe é que Gugu Liberato foi declarado morto no dia 21 de novembro, oficialmente. Quer dizer que alguém, ou a família, ou a assessoria, não queria que ninguém ficasse sabendo que Gugu morreu exatamente no dia 20. Momentos depois da queda. Ou da suposta queda. Tá? O site de notícias está dizendo que o que Rosemiriam falou ao Fantástico não bate com as coisas, as conversas, os depoimentos, as entrevistas concedidas no dia 21. Isso quer dizer o quê? Tem alguém aí, ou tem algumas pessoas aí, mentindo em relação à morte do apresentador Gugu Liberato. E aí eu vou fazer de novo, querida, a pergunta aqui para vocês que estão assistindo o meu canal. Vocês acreditam mesmo em acidente? Rosemiriam está dizendo aqui, tragicamente ele se foi naquele dia 20, o dia que ele chegou
de viagem. De acordo com a versão de Rose, que reivindica na justiça o direito de ser reconhecida como herdeira do apresentador, Gugu teria morrido no mesmo dia que sofreu o acidente. Gugu caiu de uma altura de 6 metros, não era mais 4, 6 metros aproximadamente, quando verificava o sistema de ar refrigerado no segundo andar da casa em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Entretanto, ele foi levado ao Orlando Regional Medical Center, que ficou internado lá. À época, a notícia de que ele havia morrido foram desmentidas pela assessoria. A morte de Gugu foi apenas anunciada no dia 22. Porém, conforme o boletim de assessoria ou o boletim da assessoria do apresentador, foi confirmada pelos médicos um dia antes. Então vamos lá, rapidinho. Se Rosemiriam está falando que ele morreu naquele dia, essa história de que Gugu chegou vivo no hospital foi apenas para ganhar tempo, vamos dizer assim. Apenas para ganhar tempo. Para não soar tão escandalosamente que Gugu morreu naquele dia. Porque, óbvio, né? Muita gente, e aí eu vou reacender de novo aqui, né? Tem gente que vai falar, de novo você vai reacender isso, Lobato? É óbvio que muita gente não engoliu essa história dos 4 metros de altura para Gugu ter tantas lesões, tantos hematomas na cabeça e no corpo. É óbvio que ninguém engoliu isso. Mas, no tocante aí, muita gente acredita que de 4 metros de altura é o suficiente para ele ter todo tipo aí de lesões e as fraturas que ele teve. Tem gente que acredita que a queda que ele caiu fosse para tanto assim. Mas cada um tem o direito de pensar e opinar da maneira que pensa. Mas tá aí mais uma coisa aí vindo à tona. Rosemiriam confessou para o Jornal Nacional, aí no caso, para o jornal O Fantástico de domingo, que Gugu já estava morto naquele dia. Então ele não foi vivo coisa nenhuma para o hospital. Para mim, a equipe médica, quando chegou, já pegou Gugu morto. Mas você pode comentar e pode opinar. Esse vídeo fica por aqui. Deixa a sua opinião, deixa o seu like, se inscreva, ativa aí o sininho de notificação e até o nosso próximo encontro, se assim o Todo-Poderoso nos permitir. Um grande abraço e fiquem todos na paz.